Grande Zé. E aí, Zé, tudo bem? E aí, Miguel? Tirando o Brasil, o resto tá tudo bom. Mas agora tá um pouquinho melhor, né, Zé? Que Pô, agora. rapaz, você sabe que eu estava conversando hoje com os meus amigos do Portal do José, né? A gente às vezes perde um pouco a referência, né? Se a gente voltar o tempo a um mês, 2 meses atrás, a gente estava discutindo só pauta insana. A gente estava discutindo só as maluquices dessa gente, né? Que arrastava pessoas como eu e você, todos os canais progressistas, para ficar rebatendo insanidade. A gente não tinha como fingir que não estava acontecendo, né? E do dia 30 para cá, as pautas nos veículos de comunicação mudaram radicalmente. Tanto é que o Bolsonaro ele é muito pouco citado, né? Ele é lembrado pela sua ausência, pelo seu desaparecimento, pelo mistério, né? E também pelo comportamento das pessoas que seguem um líder que está em silêncio. É uma espécie de liderança telepática, né? Alguma coisa assim, uma conversa, uma conexão que a gente não consegue compreender. Mas nós já estamos discutindo responsabilidade fiscal, responsabilidade social, orçamento, o ministério, o papel das instituições. Né? A gente está vendo até Augusto Aras se mexendo um pouco. Então, as pautas no Brasil já ficaram completamente modificadas. E, inclusive, com repercussões, né, no campo concreto do mercado, né, do famoso mercado. O Lula diz uma coisa, o mercado sobe, o mercado desce, o dólar sobe, o dólar desce. Então, quer dizer, todos os agentes políticos, os agentes econômicos hoje, eles estão dando o Bolsonaro como uma figura morta, politicamente, economicamente, e todas as atenções estão sendo voltadas para o ano de 2023 e anos seguintes. E hoje complementa, né, essa mudança de pauta que nós já estamos tendo no Brasil, a participação do presidente Lula na COP27, que coloca o Brasil também numa pauta planetária, né, em discussões muito importantes que os veículos de comunicação do mundo inteiro dedicam uma parcela para fazerem a cobertura, porque tem uma coisa muito engraçada, né, que a gente, às vezes, no Brasil, a gente não tem noção. Nesses países onde você tem muita estabilidade, você não tem maluco como presidente da nação falando besteira o tempo todo, a imprensa ela fica ocupada com assuntos mais sérios, com assuntos que dizem respeito ao planeta, à economia mundial, à saúde mundial, enfim, porque os problemas domésticos eles são diminutos, né? Eu lembro que uma amiga minha estava morando em Lisboa, ela dizendo um tempo atrás que as coisas estavam tão monótonas na Europa que teve um incêndio lá num apartamento lá em Portugal e que morreu um cachorro. E ficou uma semana inteira debate sobre a morte do cachorro num incêndio num apartamento em Portugal pela falta de pauta, né? Aqui, pelo contrário, nós temos uma abundância de pautas. Então, nós temos muitos assuntos para discutir aqui, mas a imprensa do planeta, as atenções estão sendo voltadas para as questões globais, que acontecem tanto no G20 quanto na COP27. Daí a aparição do presidente Lula nesses fóruns, né, especificamente na COP27, é muito importante, porque recoloca o Brasil de novo no centro de um debate de um assunto que interessa ao planeta inteiro e que tem a ver também com economia, porque um país que respeita o seu meio ambiente nessa discussão que nós estamos tendo tão presente no dia de hoje, é um país que fica simpático à atração de parcerias, de investimentos, né? de mais atenções, de turismo, inclusive, que acaba sendo também uma forma de implemento de divisas também muito importante. Né? Então, nós estamos num momento agora muito interessante, muito importante. Eu até confesso a você que o presidente Lula está me surpreendendo positivamente. Algumas questões que ele está já enfatizando, as primeiras iniciativas, né, para se fazer uma comissão de transição, uma articulação com o Congresso Nacional para resolver uma questão financeira, uma questão do orçamento, para ele poder começar o ano de 2023 já com alguma base, né? Não ter que partir do zero. Ou seja, quando começar 1º de janeiro de 2023, o presidente Lula ele já articulou a equipe, ele já articulou uma série de iniciativas que são extremamente positivas, levando em consideração o legado que o Bolsonaro está deixando, o legado de destruição
e de desastre para o Brasil, né? Muito bem, Zé. Sobre a COP27, você lembrou bem. Hoje em dia, a questão ambiental não é diferente do que se discutia há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Hoje em dia, a questão ambiental ela mobiliza uma quantidade de recursos, né, financeiros, investimentos, que se um país conseguir se posicionar bem, pode receber muito recurso, pode conseguir se desenvolver. Porque, por exemplo, inclusive um preconceito que você ainda tem em alguns setores, não sei se na esquerda talvez ainda tenha ainda tenha um pouco, mas a maioria na direita, né, o Bolsonaro representa muito isso, contra políticas ambientais como se fossem políticas contra o desenvolvimento, né? Políticas apenas para não gerar emprego, preservar a floresta, e não vai gerar emprego, aquilo é contra a economia brasileira. O Bolsonaro, ele repetia muito isso, né? Mas hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia você tem oportunidades de investimentos tecnológicos, né? Por exemplo, biotecnologia. Né? Biotecnologia, você pode montar um grande centro de pesquisa de pesquisa biotecnológica na Amazônia sem derrubar uma árvore, sem agredir o Não, meio Miguel, ambiente. Né? e tem um tipo de recurso que ele é quase instantâneo, que é o turismo, né? Se você consegue fomentar, você consegue mostrar para o mundo que você está cuidando da natureza e você apresentar para o mundo as belezas que um país como o nosso tem, isso aí é divisa, isso é dinheiro que não acaba mais. O Brasil é um país que tem o turismo ainda extremamente subutilizado ou subexplorado, né? A gente tem menos turistas no Brasil do que a Espanha. Talvez Portugal receba mais turismo do que o Brasil. E isso não tem a ver só com a questão geográfica, não. Existe muita gente fazendo turismo na Europa, mas os norte-americanos viajam muito, os chineses estão viajando muito, os indianos, enfim. Esses países têm muito interesse, né, em conhecer lugares como o Brasil, e a gente precisa explorar isso. A gente tem a questão do meio ambiente, tem a questão também da nossa desigualdade social, né, que precisa ser muito combatida, porque isso também é um fator impeditivo de turismo. Quando você tem violência urbana, você tem matérias que mostram que o Brasil está passando por esse tipo de situação, isso também afugenta uma parcela do turismo. Mas dá para a gente ter injeção de recursos aqui no Brasil de uma maneira muito grande. Não foi por outra razão, até que eu imagino que o presidente Lula, né, no discurso dele lá na COP27, ele ofereceu o Brasil para ser uma das sedes de uma futura, né, de um futuro encontro da COP, para sediar na região amazônica esse encontro, o que é um fato muito interessante, porque nós não receberemos as delegações do mundo inteiro em centros urbanos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, não. No centro da região amazônica, que tem um significado muito grande, né? Isso vai fazer com que, até internamente, as forças políticas se movimentem, as forças econômicas, enfim. Isso é um ativo importantíssimo nesse mundo que está preocupado com as questões climáticas, né? Exatamente. Não, a questão do turismo é fundamental também, gera muito emprego, gera muita renda. E é muito chocante, né, Zé? Porque você vê, por exemplo, o assassinato do Dom Phillips e do rapaz lá, do outro rapaz, Bruno, né? Uhum. É evidente que aquilo ali, muita gente que gostaria de viajar para a Amazônia cancelou a viagem. Porque você olha na imprensa, é assim, e o Bolsonaro, presidente da República, a reação dele foi quase botando a culpa nas duas Nas vítimas. vítimas, Eles não eram bem vistos, eles é, não tinham nada que estar ali, né? é. E claro que é uma. Você cortar uma árvore, eu conversei já com pessoas que estudam isso, né? As pessoas não entendem, Zé. Tem árvore que elas são tão antigas que elas não podem ser considerado recurso renovável. A árvore tem 700 anos. Como é que você vai considerar recurso renovável uma árvore de 700 anos? Vai esperar
É renovável, claro, mas tem que esperar 700 anos para crescer de novo. O problema não é que ela não seja renovável, o problema é que a gente vive pouco, né? Exato. Tem que A esperar gente não 4, vai 5 viver, gerações para renovar. a gente não vai viver para ver essa árvore de novo dar frutos. Esse que é o problema. Exato. E para quê? Para fazer o móvel, né? Para Uhum. quê? Para vender ilegalmente, o dinheiro nem fica no Brasil. Enquanto você pode fazer uma indústria de turismo moderna, né? Sustentável, com hotéis que sejam adaptáveis à floresta, que não agridam a floresta. Você lembrou, o Lula, de fato, ele está fazendo essa gestão para que o próximo COP, se eu não me engano, vai ser o COP 30, né? COP 30, aí vai ser em 2025. Uhum. Ô, Miguel, não sei se você concorda comigo. Eu estou assim, muito otimista com o governo Lula, apesar do desastre que está sendo deixado, o legado negativo que está sendo deixado. Por uma razão muito simples, como o Lula já foi presidente do país e ele ficou um tempo preso, né, 580 dias, ele deve ter pensado muito, ele deve ter refletido muito, deve ter feito muita autocrítica de coisas que ele deixou de fazer, coisas erradas que foram feitas no governo dele, de Dilma, né? Então agora ele chega conhecendo já os caminhos, né? Conhecendo já os atalhos. Então, a impressão que eu tenho, inclusive na própria transição que a gente está vendo agora, iniciativas que estão sendo tomadas que não foram tomadas lá em 2002, né? Quando o Lula ganhou as eleições, enfim, tudo era muito desconhecido. Se tinha muita teoria sobre o aparelho de Estado, sobre o governo federal, as instituições, o funcionamento, enfim. Até o governo realmente começar a jogar o jogo, demorou. Diferente desse momento agora, onde a partir do dia 1º de janeiro a gente vai ver uma série de iniciativas, né, sendo tomadas, e alguns erros foram cometidos no passado, certamente não serão cometidos agora. E outra coisa também, né, se terá muito mais atenção às situações que foram flancos muito frágeis, né, para se combater o governo. Eu acho que vai se ter um cinturão político mais bem arranjado, apesar de muitas pessoas acreditarem que é diferente, que é difícil, que não vai dar para conversar, não vai dar para fazer aliança. Eu penso diferente. Eu acho que o presidente Lula ele tem essa noção e a gente não deve esperar, ao mesmo tempo, né, nenhum processo revolucionário aqui no Brasil. Nós não vamos ter a erradicação da miséria de uma vez por todas, não vamos ter um programa de educação revolucionário em 4 anos, enfim. É necessário que a gente tenha também essa percepção que o mais importante que a gente pode fazer agora é criar as bases para um desenvolvimento permanente e sustentável aqui no nosso país, e mais do que isso, né? A gente criar uma condição política, uma politização da sociedade que impeça, inclusive, esses alucinados que estão por todos os lados, que eles se organizem e consigam implementar um discurso que faça com que eles voltem ao poder, que aí vai ser um negócio muito complicado. Então, eu estou assim, muito otimista diante do cenário que a gente tem, mesmo com todas as dificuldades. Não sei se eu queria saber a tua opinião também. Eu estou aqui como convidado, mas eu queria te perguntar. Eu estou otimista também, professor. Estou bastante otimista. Eu acho que o Lula vai começar um governo. Primeiramente, ele tem muitas pautas importantes, positivas para implementar, que por si só já vão dar muito prestígio ao governo. Cito uma: vacinação. Os últimos anos, o governo Bolsonaro foi muito incompetente na questão da vacina. Você tem, hoje em dia, déficit de vacina para outras doenças, não só Covid. Então, eu já li que haverá um grande mutirão pela vacinação. Isso aí eu cito como exemplo, né, de como você pode iniciar um governo com uma pauta positiva, pró-ciência, pró-vida, né? Vai ser muito importante, porque as famílias vão levar suas crianças, levar seus filhos para vacinar, né? A poliomielite está voltando, então você tem a oportunidade de fazer campanha, e com isso você faz campanha pela ciência, né? Porque as grandes pautas que o Bolsonaro deixou para trás, Zé, são pautas da modernidade, né? Uhum.
foi um governo das trevas, um governo medieval propriamente, né? Algumas coisas que a gente não deixava, que a gente voltaria a se preocupar com esse tipo de coisa, né? O mundo está discutindo inteligência artificial, discutindo satélite, e aqui a gente voltou para ficar discutindo se vacina, se pode tomar vacina, se deve tomar vacina ou não, se pauta comportamental atrasada. A gente regrediu muito, né? Eu acho que agora tem oportunidade para avançar e vamos avançar. Acredito que eu acho até, Miguel, que tem uma situação que eu estou vendo alguns colunistas superestimarem, que é a oposição que os bolsonaristas farão ao governo Lula. Eu não consigo enxergar muita operacionalidade nessa oposição política, né? Porque as pautas principais que nortearam o bolsonarismo ao longo desses anos todos foram praticamente pautas de natureza moral. Então, o Bolsonaro o tempo todo ele fala assim, olha, nós somos um governo que acreditamos em Deus. Pô, então, enfim, se essa turma vai ficar fiscalizando o governo Lula, se os signatários, se os eleitores, se o governo acredita em Deus ou não, eles vão perder tempo. Desculpe interromper. Né? Aí depois vou defender a família, defender a liberdade. Enfim, são pautas muito abstratas. Eu não consigo ver essas pessoas organizadas para fazer uma frente de oposição a iniciativas do governo Lula. Oposição a quê? A aumentar o salário mínimo? Oposição a melhorar a Bolsa Família? Oposição a finalizar toda a transposição do Rio São Francisco? Oposição a retomar obras paradas? Então, enfim, eu sinceramente, eu já temi mais por outras oposições. Eu acho, sim, que essa gente é perigosa, porque como eles são pessoas que têm se comportado de uma forma desequilibrada, aí é um problema. Mas dentro do campo político eu não vejo muito problema, não. Zé, a sua imagem está congelada. Vamos fazer uma coisa? A gente tem mais 13 minutos, né? É um tempo bom ainda. Dá uma saída, sai e volta. Tá. Geralmente esse problema bom, faz isso. Melhora. Sai e volta. Aí valeu. Espera um minutinho. Vamos esperar o professor voltar para ver se melhora a imagem dele. Né? Tem um superchat aqui do Edgar Lula da Silva. Zé, sobre sua ideia de comunicação. Sua ideia sobre comunicação. Boa pergunta, Edgar. Vou perguntar para o professor. Tem aqui também o superchat da Miriam Inácio. Aproveitar então conversar um pouquinho com a Luana. E aí, Luana? Luana, seu microfone. Tudo bem, Miguel? Qual novidade você quer puxar aí? Estamos com algumas. Eu vou ver se o som do professor melhorou. Aí eu peço para você trazer uma notícia para a gente aí. Tá bem. Opa, tá me escutando aí? Como é que está a situação? Agora está perfeito. Eu mudei a conexão aqui completamente. Perfeito. Ô, Zé, a Luana vai falar alguma novidade, tem uma notícia para a gente aí, a gente comenta a notícia que ela vai trazer para a gente. Por favor, Luana. Tá bom, vou pegar essa daqui, ó, que é uma notícia quente de hoje, não sei se Guilherme consegue colocar o link, que a Polícia Rodoviária Federal prende garimpeiro com R$150 mil e roupas com o lema Deus, Pátria e Família. Né? Então, a suspeita já era, né? A Polícia Rodoviária ela prendeu esse valor e também, além do dinheiro vivo, né? 150 mil em dinheiro vivo, havia 78 camisetas nas cores verde e amarela, com essa inscrição aí, Deus, Pátria e Família, que foi um clichê usado, né, pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro, não reeleito presidente da República, e está sendo utilizado também em manifestações públicas pelo país, né? Os agentes suspeitaram que o garimpeiro flagrado ao volante da Toyota, quando transitava na altura da quilômetro 650 da BR, que poderia estar patrocinando ações delituosas de bloqueio de rodovias no estado, como as que ocorreram após a derrota do Bolsonaro nas eleições. Então, finalmente, pelo menos um pedacinho da Polícia Rodoviária Federal, isso foi no estado do Pará, apreendeu. E aí a gente vê aquilo que nós questionamos algumas vezes, né, Miguel, em outros programas, quem é que está financiando, como que pode ter, né, roupas
e dizeres padronizados e não ter o financiamento. Então, aí foi preso, ainda foi dinheiro pequeno, né? 150 mil em dinheiro, 78 camisas, nessa operação da Polícia Rodoviária Federal no estado do Pará. Obrigado, Luana. Tem que ver o crime, né? Provavelmente garimpo ilegal, né? O garimpo ilegal que ele deve estar, que ele deve ter sido preso por causa disso. Porque dinheiro, na verdade, não é crime ter dinheiro, né? Deve ser o crime que ele cometeu, que a Polícia Federal, Rodoviária deve estar investigando. Obrigado, Luana. Daqui a pouco eu chamo você de volta aí para trazer mais novidades. Zé, vamos ver o seu som, se está funcionando legal. Bom, fala alô, aí. câmbio, falando aqui da Terra. Tudo bem aí? Ô, Zé, você viu que um navio à deriva quase derrubou a ponte de Niterói outro dia? Aí o pessoal ficou falando, pô, a Marinha, que é responsabilidade da Marinha, né, das Forças Armadas, ficar vigiar esses navios aí para que não ocorra casos como esse, né? Depois que a gente ficou sabendo que tem um montão de navio na Baía de Guanabara, e em vez de estar fazendo isso, eles estão fiscalizando urna, né? Como é que você vê a atuação das Forças Armadas nesse período aí do Bolsonaro? Rapaz, é uma coisa muito lamentável. Eu tenho levantado algumas questões, sempre lá no portal do José, que eu acho que, de uma maneira geral, todos nós não tocamos muito no assunto, né? De chamar a atenção da sociedade de que não há nenhum tipo de hierarquia social entre militares e civis. Nós ficamos, durante muitas décadas aqui no Brasil, desenvolvendo um temor muito grande em relação aos militares, né? um medo, né, em relação aos militares, uma atenção especial que os militares dizem ou deixam de dizer, se eles podem dizer alguma coisa ou não. E isso é uma grande distorção, porque, na verdade, a gente tem, a sociedade toda tinha que ter a noção exata que o militar é um servidor público, ele é um servidor do país, ele é um servidor da sociedade. Ele não é para ser remunerado para servir como capacho do político da vez. Infelizmente, o governo Bolsonaro ele aprofundou nas pessoas que tinham essa crença deformada, que os militares estão no outro patamar, de uma forma muito acentuada. Não é por outra razão que nós estamos vendo milhares dessas pessoas ajoelhadas em frente a quartéis, gritando SOS Forças Armadas. É como se estivesse pedindo uma intervenção divina, né? E muitas pessoas com receio de cobrar dos militares uma postura de dizer para eles os limites que eles devem ter, o limite da lei, o limite da Constituição. Semana passada, agora, a gente viu a nota da Marinha, Exército e Aeronáutica. Miguel, na administração pública, o servidor público ele só pode fazer algum ato, ele só pode exercer um ato administrativo se isso estiver previsto em lei. Se isso não estiver previsto em lei, ele não pode fazer esse ato, porque é um crime de prevaricação. Realizar um ato ou deixar de realizar um ato para satisfazer interesse pessoal ou de terceiros. Pois bem, no direito privado, você pode fazer qualquer coisa que não esteja impedida pela lei. Você pode fazer qualquer tipo de contrato, uma venda, qualquer negócio, desde que não esteja proibido pela lei. Então, eu queria saber qual foi o ordenamento jurídico que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica utilizaram para expedir uma nota política para a sociedade, dizendo que eles acham que é democrático, que não é, que essas manifestações são pacíficas, e ficaram muitas pessoas discutindo o teor da nota, sem questionar que essa nota não era para ser expedida porque esses militares não têm competência para tal, não têm competência constitucional, não têm competência jurídica. Na verdade, eles transgrediram. Eles não deviam estar... Ninguém devia nem estar dando bola para o mérito. A questão já era de forma constitucional. Então, isso tudo passa como uma coisa normal para muitas pessoas, porque nós desaprendemos, ao longo dessas décadas, a entender que as Forças Armadas são compostas por servidores públicos que não podem olhar para a população civil, para os cidadãos civis, de uma maneira geral, com ar de superioridade, como se eles fossem tutores, como se eles tivessem alcançado o poder por méritos deles, méritos de uma classe. E esses méritos fizessem com que eles tivessem uma condição de superioridade em relação ao restante da sociedade.
Então, a gente tem uma distorção muito grande. Eu vejo no trato da questão militar esse temor absurdo, essa percepção equivocada que uma parcela da sociedade tem, inclusive pessoas do mundo progressista, né, que a gente fica assim, pô, a gente já teve um golpe militar, vamos pegar leve com os militares, não vamos falar, não vamos criticar e tal. E, na verdade, a gente tem que fazer exatamente o contrário, tem que chacoalhar esses agentes políticos da administração pública, que são os militares, né? Falar, amigo, olha só, respeitem o Brasil. Vocês não estão numa posição de superioridade. Respeitem a sociedade. Respeitem o cidadão que está aqui pagando os soldos dos senhores, né? Então, existem muitas distorções. Aí, quando a gente chega nessa questão da Marinha, lá do navio que colidiu na pilastra, enfim, é um ato da responsabilidade, uma situação de responsabilidade da Marinha, da competência da Marinha, zelar ali pela segurança, né, do nosso litoral, das nossas bacias, né? E, pelo que a gente acabou vendo, houve uma completa omissão, um completo desleixo numa responsabilidade, aí sim, uma responsabilidade constitucional, uma responsabilidade jurídica, né? Acende o debate, né, para a gente. Eu acho que é mais uma questão, eu acho que você fez um paralelo interessante, quando você fala assim, pô, os militares estão preocupados com urnas eletrônicas e a sua função essencial, que é cumprir aquilo que a lei determina, eles não estão fazendo, né? Então, eu acho que agora, com a mudança de governo, a partir do dia 1º de janeiro, eu acho que algumas situações vão ser reposicionadas. Eu acho que o Lula vai nomear um ministro da Defesa, provavelmente vai nomear um civil, e que vai trazer essa discussão toda para o campo da racionalidade. A gente deve tratar os militares com respeito, mas com respeito que a gente deve a qualquer servidor público, por estar desempenhando uma atividade pública, né? E não medo, não temor, receio. Então, um general como o Vilas Boas, da reserva, que não tem nenhum tipo de capacidade, né? Até para a sua condição física, muito ruim, né? Uma pessoa que está muito adoentada, enfim, não tem a capacidade de movimentar absolutamente nada, emite uma nota no Twitter, isso pauta o debate político aqui no nosso país, como se a gente tivesse ali um Deus, né? Um chefe de um poder que está superior aos outros poderes da República, ditando normas para a sociedade de uma maneira geral. Isso é naturalizado, isso deve ser repudiado. Militar se posicionando sobre assuntos de natureza social, de natureza política, de natureza econômica, enfim. Isso não é a praia deles, não é para isso que eles viram militares. Eles sabem disso quando se formam nas academias, quando eles recebem as instruções, sabem dos regramentos, eles sabem remotamente, mas eles transgridem, porque eles encontraram no Bolsonaro um transgressor maior, né? A norma, porque eles acham que está tudo certo, está tudo bem. José, tem um superchat aqui, tem esse aqui da Miriam Inácio, fiz minha contribuição, parabéns, fórum, obrigado, Miriam. Tem aqui para você, ó. Do Edgar Lula da Silva. José, sobre sua ideia sobre comunicação, né? Uma pergunta aí sobre comunicação, vai ser um grande desafio também do novo governo Lula. Rapaz, a pergunta foi muito boa, porque eu estava pensando nisso antes da gente começar a papear, que coincidência, né? Porque eu estava me perguntando aqui se o Lula ele não vai adotar um modelo de comunicação direta também com o povo brasileiro. Fazer como o Bolsonaro faz, né? E não é invenção do Bolsonaro fazer aquelas lives, tá? Existem outros líderes de Estado que fazem isso regularmente, né? Eu sempre vejo o Alberto Fernandes fazendo encontros pelas redes sociais. Vejo também o presidente do México também, ele fazendo isso com muita frequência, né? E outros líderes fazem isso também. Então, eu acho que seria muito importante o Lula ele criar uma agenda para ter esse tipo de encontro com os movimentos sociais, enfim, ele fazer o que ele gosta de fazer, né? De conversar, fazer política, escutar as pessoas e de ajudar, através desse tipo de comunicação direta, uma articulação social de toda a sociedade que quer mudanças no nosso país, que quer ver transformações no nosso país. Então, essa ferramenta que não custa caro,
a ferramenta depende muito mais da iniciativa, da emitividade, que qualquer outra coisa, será uma ferramenta fundamental. As grandes mídias, de uma maneira geral, elas perderam muito poder, sobretudo com o processo de desacreditação que elas passaram agora, ou de descredibilização que elas passaram durante esse período do Bolsonaro à frente do nosso país. As mídias tradicionais, enfim, eu acredito que deva ser feito um investimento muito importante na EBC, que é a empresa de comunicação, né, televisão. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente Lula, eu chamei a atenção dele para essa questão, como é uma empresa com muita capilaridade, com uma imensa rede de rádios, de TVs educativas espalhadas no Brasil inteiro. Essa ferramenta pode ser potencializada também. Agora, eu vi a comissão de transição da comunicação do que foi nomeada agora. Eu não gostei de alguns nomes ali, tá? Eu acho que tem pessoas ali que não entendem nada do assunto, vão dar piruada ali, se alcançarem algum espaço no governo, eles vão mais atrapalhar do que ajudar, porque em governos passados tiveram uma performance muito ruim. Então, eu vejo com reservas por esse lado profissional, o lado da empresa de comunicação. É um fato importante, foi o Janones estar nessa comissão. O Janones, que é um cara conhecedor, né, de alguns mecanismos de rede social, então ele pode ser muito útil nesse campo e, sobretudo, ser útil ao tipo de informação e de desinformação que será lançado cotidianamente nas redes sociais pela oposição, que estará ali no mundo bolsonarista o tempo todo. Como eu disse a você, eu não me preocupo muito com a oposição formal, a oposição orgânica, a oposição partidária, no Congresso, pelos veículos tradicionais, né, de democracia. A preocupação maior será no campo da fake news, no campo da desinformação. Mas aí tem um negócio, né? Aí nós teremos ainda no Supremo Tribunal Federal a figura do Alexandre de Moraes e nós não teremos na Procuradoria-Geral da República alguém que acobertou os crimes todos de Bolsonaro, que é a figura do senhor Augusto Aras. Então, se a gente tiver um Ministério Público, uma Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, atuantes em cima de crimes que são cometidos pela internet, essa gente vai ter o poder de disseminar desinformação muito restringido, né? E com a ida para a cadeia daqueles que transgredirem de uma forma mais intensa, eu acho que, nesse particular também, a gente pode ter muitas situações positivas que nós não tivemos em situações anteriores. Eu acho que está todo mundo muito antenado com esses desafios, Miguel. Eu acho que seria muito importante o presidente Lula ele ter essa comunicação direta, ter essa retaguarda aí, porque nós estamos, de fato, diante de um novo momento, né? Aí vamos ficar na expectativa para ver o que vai dar. Maravilha, Zé. Maravilha. Muito obrigado por sua participação. Vamos encerrando por aqui. Eu acredito que a parte de comunicação direta do Lula é muito forte, ele se comunica muito bem. A parte de fake news, você tem talvez um amadurecimento maior, tanto da sociedade brasileira em relação a isso, as pessoas estão um pouco mais vacinadas contra fake news, e as instituições também estão mais mobilizadas hoje em dia para combater fake news, né? Você tem tanto já alguns protocolos já estabelecidos contra fake news, né? Você mencionou o caso do TSE, o Alexandre de Moraes, ele tem alguns protocolos bem duros contra isso. Existe até um debate se alguns são duros demais, mas o que importa, na meu ver, é que existem esses protocolos que não existiam antes. A gente estava órfão disso, né? Então, o negócio, tá, Miguel? A questão não é apenas ideológica, não. Tem a questão formal aí, porque o inquérito das fake news, que está sob a alçada do Supremo Tribunal Federal, ele não está sepultado, não. Ele está valendo, ele não foi concluído ainda, ele pode inserir ainda uma barca grande de pessoas dentro desse inquérito aí e responsabilizar essas pessoas de maneira muito intensa. Não é por outra razão, você deve ter visto isso, que diversos canais bolsonaristas, nas últimas semanas, eles apagaram vídeos assim, mas assim, aos montes. Estão apagando, estão tirando do ar, porque eles sabem que as informações estão sendo armazenadas e a conta vai chegar. Exatamente. Teve um comentário aqui do internauta, lembrando que o Aras
fica até setembro, né? De fato, ele fica até setembro. Mas tem um fator aí, né, Zé, que uma coisa é o Aras sobre Bolsonaro, né? Muita gente está falando que o Aras possivelmente ele vai mudar da água para o vinho a partir de janeiro, porque ele vai ter outro mestre, né? Vai ter outra correlação de forças, e ele vai vai tentar não se queimar, ou pelo menos tentar salvar um pouco sua biografia nesses últimos meses, né? Porque ele, afinal, ele tem uma carreira ainda no Ministério Público. E o Lula vai levantar sigilo, né? Esses sigilos aí, 100 anos de Bolsonaro, que a gente pode ter algumas surpresas por aí. É verdade? Eu acho que o Aras aí, ele já começou, inclusive, a dar uma mudançazinha, tá? Ele, com esse parecer que ele deu aí de inconstitucionalidade do consignado, que realmente foi um crime, né? Ele poderia ter sido coerente com tudo aquilo que ele fez, ou seja, não considerar inconstitucional, deixar passar. Mas ele levanta uma questão agora que é um complicador nessa reta final para o governo Bolsonaro, e é uma forma também, um sinal que ele está dando de que ele tem a opinião dele muito maleável. Dependendo para o lado que sopra o vento, as decisões dele acompanham também, né? É como biruta de aeroporto. O vento sopra, ele vai rodando para o lado que o vento está apontando. Mas isso aí faz parte também do processo do nosso sistema de justiça há muito tempo que é assim, conforme, né, os ventos sopram, vai para lá, vai para cá, faz parte também do processo democrático. Zé, muito obrigado pela participação, volto sempre aqui, é sempre uma grande honra recebê-lo. Obrigado, eu que agradeço. Um abração a todos vocês aí que estiveram conosco até esse momento. É sempre uma satisfação estar com gente inteligente no pedaço. É isso aí, Zé. Grande abraço, boa sorte Valeu. lá no portal do Zé. Obrigado. Guilherme, pode descer a cortina.